Fala, gente, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo tem o propósito de fazer um panorama aí desse início de campanha eleitoral, né? A gente deu início aí efetivo à campanha eleitoral, né? O período de campanha se iniciou e é um período curto, né? Já faz alguns anos que ficou mais curto o período de campanha, bem como também o período de propaganda eleitoral e outras coisas mais. Então, o que é ruim, né? O que é mais uma demonstração de que o Brasil vem sofrendo sucessivos retrocessos no que tange a questão da democracia, né? Isso fica cada vez mais nítido, né? Mas enfim, né? A gente tem um panorama aí que em alguns aspectos preocupa e outros aspectos são favoráveis, então a gente tem que ficar sempre atento aí a todas essas nuances aí para a gente entender aí o que é que pode fazer diferença aí nessa reta, né? Uma das questões que vem sendo colocadas e que as pesquisas fomentam é uma possível vitória do Lula no primeiro turno, né? Mas é necessário muita cautela em relação a isso, né? É evidente que a gente tem que sim considerar as pesquisas e essa possibilidade real. Primeiro, tendo em vista o fato da rejeição do Bolsonaro ser altíssima e da eleição, ela na verdade, ela meio que ter essa tendência aí a ser polarizada, né? Ou seja, a haver aí as pessoas já votarem logo no primeiro turno ou em Lula ou em Bolsonaro, né? Então há uma possibilidade realmente grande, bem considerável, do Lula vencendo o primeiro turno. Então isso é um fato, né? Agora, vencer o primeiro turno não é uma coisa fácil, né? A gente tem que ter uma consciência disso, né? Então assim, qualquer coisinha ali tá ali ele tá ali, vamos supor, tá com um pouco mais de 50%. Então qualquer coisinha, né, pode mudar isso aí. Algo pode pesar na balança positivo ou negativamente. A gente teve aí um peso positivo, no caso, a questão do apoio do Janones, que é um cara que tem aí muitos seguidores e tinha ali um percentual, acho que 2% ali nas pesquisas, e é um cara que tem uma ação na internet muito interessante, e ele agora tá com Lula e tudo mais. Então assim, é um apoio muito importante, né, que com certeza vai dar uma força muito considerável aí, pode ser inclusive um fator determinante para uma vitória no primeiro turno, né? Isso é importante da gente colocar. E é interessante a gente observar também a estratégia do Bolsonaro, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que observar foram as medidas que o Bolsonaro tomou, medidas completamente eleitoreiras, quer dizer, o cara passa quase 4 anos aí no governo e não se preocupa em nada com a questão social, a questão econômica. O cara foi contra as vacinas, o cara foi contra qualquer forma de combate ao Covid-19, o cara foi contra o auxílio, né? E aí depois, quando chega perto do período eleitoral, aí não, aí o cara se coloca como se ele tivesse combatido tudo isso, como se ele tivesse sido o grande responsável pela adoção do auxílio e tudo mais. Então o discurso muda. E o cara até fomenta mais alguns auxílios, entendeu? Por conta aí desse período de campanha. Então o cara acha que todo mundo é trouxa a ponto de cair nessa, né? E pelo que tem mostrado as pesquisas, uma outra pesquisa mostrou um leve crescimento dele, mas a maioria demonstra ali uma vantagem ainda muito boa do Lula, né? O que nos leva a crer que a população não está caindo nessa, né? Um outro fator a se considerar em relação à questão do Bolsonaro, né? Vou comentar aqui mais um outro depois, mas um primeiro fator também que eu acho que é muito importante, que é uma coisa que eu já destaquei antes mesmo de 2018, né? Que é a questão dos evangélicos.
né? É lógico que tem alguns católicos também, mas a maior parte, né, aliás, o grupo em que o Bolsonaro tem maioria é entre os evangélicos. Eu vou ver as pesquisas aí detalhadas, né? Mostra faixa etária, mostra a questão de renda, essa coisa. O Bolsonaro perde. Mas, quando se trata dos evangélicos, o Bolsonaro vence. E ele tem investido nessa campanha. E assim, em um momento anterior, alguns meses atrás, eu lembro que eu tinha visto algumas pesquisas e que mostrava uma certa equiparação ali, né, nessa questão dos evangélicos em votantes em Lula e Bolsonaro. Porém, quando começa essa campanha, aí vem toda aquela coisa que eles falam de ideologia de gênero, toda aquela baboseira deles, aí inflama mais essa coisa, né, dessa identidade que esse pessoal tem com a questão desses valores, né, morais, essas coisas todas que eles pregam, né? E aí isso acaba, né, influenciando, sim, o voto dessa turma, né? Então isso é algo a se considerar também, principalmente a gente tendo hoje um país que vive essa transição ali, né, de país que era um país católico, né, um país grande, há poucas décadas, a maior parte da população era católica, e a gente está tendo essa transição hoje para, né, ali se equipar a quantidade de católicos e evangélicos praticamente iguais, né, já com a tendência do que os evangélicos ultrapassem os católicos nas próximas décadas, né, próximos anos até, né, tem perspectivas que inclusive encurtem isso, né? O crescimento dos evangélicos é exponencial. E isso é um outro ponto para a gente pensar para além dessas eleições, né? Que é uma coisa que vai pesar em todas as próximas eleições, né? Infelizmente, isso vai pesar nas próximas eleições, né? Não é uma coisa só dessa eleição. Então figuras como o Bolsonaro provavelmente vão aparecer ainda em outros momentos, né? A gente está tendo agora, nesse momento, um antibolsonarismo muito forte, porque foi um governo terrível, como a gente já sabia que ia ser, né? Mas ainda assim o cara é forte dentro desse grupo. Então imagina aí daqui a alguns anos, quando o pessoal já tiver esquecido mais. O próprio Bolsonaro, talvez não seja ele, né? Provavelmente não. Mas outras figuras, ou outra figura parecida com ele, talvez um pouco mais polida, consiga vencer e vai fazer um governo tão desastroso quanto ele, né? Então assim, é bem preocupante isso, né? E por último, gostaria de comentar a questão do Flow, né? Bolsonaro foi entrevistado ali no Flow, né? Bateu recordes ali, há muita polêmica na questão de robôs, essas coisas todas, né? Nem vou entrar muito nesse mérito, né? Mas assim, o Bolsonaro falou ali por 5 horas, mentiu bastante, né? É um ambiente que ele se sente tranquilo para mentir, né? Dada a inexperiência e a incapacidade do Igor de saber, de perceber quando o Bolsonaro tá mentindo. Não adianta. Se a pessoa não sabe nada do assunto, né? Daquele assunto que está sendo discutido, o cara pode mentir à vontade. E o Bolsonaro, uma coisa que a gente tem que ter consciência é o seguinte: o Bolsonaro é político há mais de 30 anos, escreveu, né? Algo em torno de 30 anos. Muito tempo, gente. Por mais que o cara seja inapto, tenha sua incapacidade ali, o cara tem experiência. Entendeu? Em mentir, em enganar, em fazer propaganda, em distorcer. Isso é uma coisa que o Bolsonaro tem capacidade, nesse sentido, né? E ele usa isso muito bem para pessoas como o Igor. O eleitorado do Bolsonaro, esse pessoal que já tem alguma tendência, ou uma tendência fascista, ou uma tendência neoliberal, ou uma tendência assim,
de pessoa totalmente fora da compreensão de como funciona a questão política, cai nesse tipo de discurso. É por isso que a gente tem que estar sempre combatendo, sempre respondendo, porque infelizmente uma coisa que talvez para mim e para grande parte das pessoas que acompanham aqui o canal sejam coisas evidentes, sejam coisas óbvias, sejam coisas muito fáceis de constatar a inveracidade naquilo que o Bolsonaro fala, para esse público ali do Flow, não. Grande parte do público do Flow já vota no Bolsonaro, mas tem aqueles outros, né, aqueles pessoal meio que são meio indecisos, geralmente são antipetistas, né? Então já tem uma tendência já a votar no Bolsonaro. Aí chega uma entrevista dessa, você vê ali pelos comentários, que fisga esse pessoal. Fisga eles, entendeu? Porque essa alienação, ela já vem sendo frutificada ali pela mídia, pela nossa sociedade, né? Então, chega um cara como o Bolsonaro e ludibria todas essas pessoas. Tem ali uma certa estratégia, tem ali uma estratégia clara na retórica dele. Que por mais que seja uma coisa cheia de mentiras, cheia de coisas até meio que fáceis de serem refutadas, mas para determinados públicos é um discurso que fisga. É isso que a gente às vezes tem que entender, né? Que é uma coisa que eu falava, inclusive antes antes de 2018. Gente, cuidado, entendeu? Não pensem, o Bolsonaro é um idiota, não sei o que, o pessoal não vai votar nele, é um maluco, Porque tá cheio de maluco, tá cheio de idiota, entendeu? A gente tem que ter essa clareza, sabe? Cara, se não fosse o Lula agora, se não fosse a candidatura do Lula, que foi um governo muito bom, e que apesar do Lula ter sofrido uma série de